Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Tentando aqui cumprir aquele meu programa, compromisso, de segunda-feira a leitura da nossa Bíblia Livre. Terça-feira, um vídeo genérico. Quarta-feira, leitura da nossa Bíblia Livre. Quinta-feira, nossa live. Sexta-feira, a leitura de um texto de algum autor e o meu comentário. No sábado, até que a gente não consiga botar junto a leitura da nossa Bíblia Livre e a tradução, o terceiro opcional vídeo de leitura da nossa Bíblia Livre e depois mais um vídeo genérico. E no domingo, outra live. Então, quando nós conseguirmos, e já estamos perto, mais 2, 3 semanas a gente liquida a fatura, de emparelhar a tradução da Bíblia e a leitura dela aqui no canal, nós teremos, então, semanalmente, 2 vídeos de leitura da Bíblia, correspondendo aos 2 capítulos de tradução, 2 vídeos genéricos de temas, pode ser Atendendo ao Peregrino, Reagindo a Peregrino, pode ser qualquer tipo de playlist, 2 lives, como hoje, na quinta e no domingo, e um vídeo de leitura de um texto acadêmico com comentário. Estou tentando. É óbvio que isso às 19 horas, porque enquanto eu não mudar de opinião, teremos todos os dias de manhã, 8 da manhã, o Minuto Bíblico, avaliando traduções da Bíblia, horrorosas todas, você já deve saber, e ao meio-dia, tradução e comentário de 1, 2, 3, 4, no máximo 5 versos da Bíblia, agora acompanhando, inclusive, a tradução da nossa Bíblia Livre. Então, estou tentando manter este programa e, para isso, estou gravando agora mais um vídeo com base neste livro aqui, As Origens da Torá, escrito a 4 mãos pelo Israel Finkelstein e o Thomas Homer. Na primeira bateria, eu avaliei nos vídeos, o artigo assinado sozinho pelo Israel Finkelstein, sobre a história do antigo Israel, entre arqueologia e texto bíblico. Eu passo agora ao segundo artigo do livro, dessa vez assinado sozinho pelo Thomas Homer, Como datar os textos do Pentateuco, alguns estudos de caso. Eu não sei se vou concordar com ele em todas as questões, mas, no geral, penso que é fundamental. Sem datação de texto, esquece. Pesquisa séria, honesta, íntegra, acadêmica, científica, para valer, que não se preocupe com a datação do texto, é fake, conversa fiada, conversa mole para boi dormir. Disso está cheio o mundo. Então vamos lá, vou ler, nesse primeiro momento, de que fatos dispomos. É uma lauda só, mas eu não sei se eu vou enveredar também na continuação da leitura, porque aí seriam 5 laudas, aí ia ficar muito grande. Então, talvez esse vídeo introdutório seja um pouquinho menor, para que depois, então, eu possa fazer a leitura da breve recapitulação da história da pesquisa. Nesse momento aqui, de que fatos dispomos? Capítulo 2, então, de As Origens da Torá, novas descobertas arqueológicas, novas perspectivas. O artigo assinado pelo Thomas Homer, Como datar os textos do Pentateuco, página 44, 45 e o comecinho da 46. De que fatos dispomos? Se alguém se perguntasse sobre a data da Bíblia hebraica em sua forma massorética atual, a resposta seria relativamente simples. A Bíblia hebraica, tal como a temos hoje, foi editada na Idade Média. O Códice de São Petersburgo, no século XI. O Código de Alepo, mutilado, um pouco antes. E o texto Receptus, alguns séculos mais tarde.
Isso, com certeza, não responde à nossa questão, mas serve para demonstrar que quando trabalhamos com a Bíblia hebraica Stuttgartensia, é a que eu uso aqui. Aqui no canal, eu só uso a BHS, a Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Ou com a Bíblia Hebraica Quinta, que é a nova edição da Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Eu tenho dela Gênesis. Gênesis eu tenho na Bíblia Quinta, uma doação de um peregrino, que eu acho que bateu asas e voou. Estamos nos debruçando sobre uma forma bastante tardia do texto bíblico. Graças à descoberta dos fragmentos de Qumran, nós dispomos de provas factuais da existência de quase todos os livros bíblicos por volta já do século II ou do século I antes de Cristo. 1.200 anos de avanço para trás, uma descoberta extraordinária, extraordinária. Embora a maior parte deles seja atestada apenas de forma bastante fragmentária. As divergências entre os manuscritos de um mesmo livro, Samuel, Jeremias ou Isaías, por exemplo, demonstra claramente que esses livros não podem ter sido escritos pela primeira vez nessa época, mas devem ser bem mais antigos. Mas quanto mais antigos? Com relação a esses fragmentos de Qumran, penso que seja importante mencionar aqui, esclarecer, está pressuposto, mas não está explicitado, que são grafados no paleo-hebraico. O Thomas Homer falou aqui de Bíblia hebraica, texto massorético, a forma massorética atual da Bíblia hebraica. Há uma dupla diferença em relação aos fragmentos de Qumran. Primeiro, o desenho das consoantes é completamente diferente. É o hebraico quadrático, o hebraico massorético, uma forma, digamos, moderna, completamente diferente do desenho do paleo-hebraico. Além disso, o paleo-hebraico não tem vogal, como o hebraico moderno, que não se escreve com vogal, só consoante. E o texto massorético, além de ter as consoantes em formato diferente do paleo-hebraico, tem vogal escrita, que não pertence ao texto. É uma aposta tradicional de quem compôs o texto massorético. Para você ter uma ideia das implicações disso, eu não leio paleo-hebraico. Se eu olhar uma consoante ou outra, é capaz de eu identificar, porque eu já dei uma olhadinha, mas não saberia identificar todas as consoantes do paleo-hebraico. Não, não saberia. Vergonha nenhuma nisso, não sai para nada. Para nada. Falar hebraico, cantar musiquinha em hebraico, saber paleo-hebraico, não para nada para exegese, para nada. O texto é massorético, você tem que dominar o texto massorético. Ponto. Porém, como o texto está dizendo, o texto massorético que nós temos foi editado na Idade Média, 1.200 anos depois dos manuscritos de Qumran. Eu nunca chequei os manuscritos de Qumran. Não me venha com tradução, não. Você está doido? Alguém pega os manuscritos de Qumran em paleo-hebraico, traduz, aí você vai e faz trabalho com a tradução? Ah, me respeite. Já viu a qualidade das Bíblias? Me respeite. Eu nunca olhei o texto paleo-hebraico dos manuscritos para traduzir e checar. Eu mesmo. Eu não posso afirmar que o que está escrito, por exemplo, em Gênesis 1, na BHS, é exatamente o que está no paleo-hebraico, caso haja fragmentos de Gênesis 1. Então, já anunciei aqui o meu projeto. Se vocês apoiarem, e sem apoio não farei nem o primeiro projeto, quanto mais o segundo, mas se vocês apoiarem a tradução da Bíblia, eu estou traduzindo a BHS, a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, e também traduzirei a Nestlé Aland, que é o Novo Testamento. Se vocês apoiarem esse projeto e eu concluí-lo, e eu o concluo em 10 anos,
eu passarei ao outro projeto. Eu vou aprender paleo-hebraico, vou pegar as facsímiles dos manuscritos de Qumran e vou traduzir todos, para verificar se o que está escrito no fragmento é o que está escrito na BHS. E então, além de eu publicar esse material, eu farei uma série de vídeos discutindo isso. Eu termino a tradução da Bíblia por volta dos meus 67, 68 anos. Eu penso que eu ainda estou na flor da idade para me dedicar a esse projeto mais pesado, mais difícil. Mas o farei. No momento, eu só posso ficar com essas declarações. Nós encontramos os manuscritos, então nós encontramos prova de que os textos existiam, mas eu não posso dizer para você que o texto é o mesmo. Não posso dizer se alguém no século IV não mudou tudo. Os livros dizem que não. Trebole Barreira, livro que eu recomendo, a Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã, diz que não. E aqui o Thomas Homer mencionou divergência entre os manuscritos, mas não nos apresentou nenhuma tragédia muito grande, não. Acho que dá para a gente traduzir a BHS e, daqui a 10, 11 anos, começar o projeto novo. Sustente este projeto e eu lhe entrego o outro também depois. Mas quanto mais antigos, em relação à Torá, o Pentateuco, nós podemos dar um passo atrás e nos reportarmos à tradução grega. Bem, na verdade, não em relação à Torá. Se é isso, o Tanakh inteiro. Por que só a Torá? Não ficou bem escrita esta declaração, não. Porque não é em relação à Torá. Você pode recorrer a 70 em relação ao Tanakh inteiro. De acordo com a carta de Aristeias, escrita por volta de 150, 100 a.C., a tradução grega da Torá foi preparada sob Ptolomeu II em Alexandria, no século III a.C. Embora se trate de uma legenda, ou seja, uma lenda. Interessante que o tradutor não tenha traduzido lenda, né? Traduziu legenda, que não significa nada para nós, é uma lenda. É bastante plausível que tenha havido traduções gregas do Pentateuco já no século III. Plausível é. Mas é só o que é. Plausível. E o que não quer dizer, não quer não, que elas tenham substituído o texto hebraico. As traduções gregas serviam para os judeus lá do Egito, que então estava controlado pelos gregos e começava a falar grego, e lá havia judeus de fala grega. Eventualmente, poderia até circular um ou outro texto grego para judeus de fala grega que eventualmente estivessem em Jerusalém. Mas em Jerusalém, nos arredores, o texto é o hebraico, na minha opinião. Isso é confirmado pelo trabalho de Demétrio, o cronógrafo. Teria, não sei se vivido, não sei se escrito, entre 221 e 204. Autor de comentários sobre as passagens difíceis da Torá, que provavelmente utilizou uma tradução grega, provavelmente. Esses argumentos são argumentos retóricos, não provam nada, argumento em cima de plausibilidade. Aristóbulo de Pânias, 150 a.C., também atesta a ideia de que o Pentateuco foi traduzido para o grego sob Ptolomeu Filadelfo. Sim, ele pode simplesmente ter copiado a ideia do outro. Não são dois testemunhos, é um copiando o testemunho do outro. Em contrapartida, os fragmentos da a egiptiaca de Hecateu de Abdera, comumente datada em cerca de 320 a.C., indicam que o autor conhecia tradições relativas a Moisés, aquelas, por exemplo, segundo as quais ele teria conduzido os hebreus do Egito
para a terra, construiu Jerusalém e promulgou leis, algumas das quais eram muito diferentes daquelas que se encontram no Pentateuco. Bem, não sei de onde ele tirou a informação de que Moisés construiu Jerusalém. Se esta informação não está mal traduzida, certamente Hecateu tem papel na mão que não é o papel que nós temos. Porque nem Davi construiu Jerusalém. Davi tomou o templo e provavelmente construiu alguma coisa, mas Moisés nem entrar lá entrou. Por conseguinte, parece razoável datar o início da tradução grega da Torá, que se estendeu por vários decênios, por volta de 270 antes de Cristo. Está pondo o século 3 aí. Não me oponho, não. Mas também não bato martelo, não. Nem me oponho, nem bato martelo. Isso pressupõe que houvesse um Pentateuco autorizado, pelo menos ao final do século IV. O que ele está dizendo? Um Pentateuco autorizado é um conjunto de textos reconhecido como a Torá para que alguém pretenda traduzi-lo no século III. O argumento não é lá de todo muito seguro, porque houvesse o que houvesse escrito, é traduzido. Aí, posteriormente, você passa a tratar aquilo normativamente e reconhece que aquilo já tinha sido traduzido. Então, não precisa ser autorizado para que seja traduzido. Mas, de qualquer forma, o argumento acho que é válido para o seguinte limite: o texto hebraico parece já existir no século IV. Senão, no século III não dá para traduzir. Mas não significa que é um texto normativo, autorizado, homologado. Não necessariamente. Também não é de se descartar assim, sem mais nem menos a hipótese. É só não assumir como fato. Não, eu li lá no livro. Grande coisa que você leu no livro. Isso aqui não garante nada, não segura nada. É uma declaração que tem o seu oposto tão válido quanto. Após essa data, nos encontramos em um cenário relativamente seguro. Antes, no entanto, as conclusões são menos claras. Bem, eu não sei se nós nos encontramos num ambiente relativamente seguro. Tudo isso aqui resulta muito especulativo, muitíssimo especulativo. Até porque nem o fato de alguém dizer que a Torá foi traduzida nos autoriza a dizer que a gente sabe o que era a Torá no período. Nem isso. Quando alguém menciona Torá 200, 100 anos antes de Cristo, significa que ele está fazendo referência aos nossos 5 livros? E quando ele menciona a Torá, e eventualmente são os 5 livros, significa que os textos que estão dentro dos 5 livros são exatamente os textos que nós temos hoje? Não. Não tem segurança nenhuma no que foi dito aqui. Eu estou bastante seguro do trabalho que a gente faz. Não acho que a Torá é uma invenção de gnomos, de Roma, do diabo a quatro, como querem aí uns esforçados, mas, por outro lado, não acho que a gente possa transformar a nossa subjetiva segurança em dados objetivos. Nada é objetivo. É o mesmo que você pegar Pedro, e porque Pedro diz que homens santos falaram da parte de Deus, e dizer que esses homens santos que falaram da parte de Deus são os autores do Tanar. Não é possível. Bem, possível é para os 3 loucados, mas para as pessoas sérias, não. É como se nós pegássemos Tessalonicenses e disséssemos, já que toda a escritura é divinamente inspirada, então a Bíblia é inspirada. E de onde raios você tirou a informação de que escritura ali corresponde à Bíblia? Então, só porque alguém mencionou Torá, significa que é a Torá, os 5 livros, e é a Torá, os 5 livros completos? Não, não é possível, não. Nós podemos estar sendo hipnotizados por pedaços de papel sem nos dar conta. É um argumento de aproximação hipotético em cima de hipótese e especulações.
Não é absoluta a questão. Aí o título é: De que fatos dispomos? Bem, de quase nenhum fato, porque quase nada que eu li aqui é fato. Quase tudo que eu li aqui é possibilidade de fato. Termino o vídeo aqui. No próximo, vamos continuar breve recapitulação da história da pesquisa. Aí é mais fácil, porque basta pegar papel e copiar. Basta. Na época de meu doutorado, eu fiz doutorado na PUC entre 2004 e 2008. O meu orientador foi o Buzon, que morreu no meio da orientação. Uma tragédia que marcou o meu doutorado. Uma das coisas que Buzon mandou eu fazer, e o orientador seguinte mandou jogar fora, é fazer o levantamento minucioso da história da pesquisa do Pentateuco. Eu escrevi, tenho guardado aí umas 250 páginas, e eu fiz uma investigação minuciosa sobre todo mundo mencionado na pesquisa que eu podia consultar. Não leio finlandês, japonês, eventualmente há informação nessas línguas muito escondidas e eu não as cotejei. Mas aquilo que chegou à minha mão, até em alemão eu consegui investigar, eu pus no papel. Então fica fácil, é copiar papel. Nada mais, nada menos. É muito diferente de você especular quando foi que a 70 começou a ser traduzida, e porque tem lá alguém dizendo que Ptolomeu bancou a grana, aquilo ali é fato. Ora, fato. Alguém escreveu, e me parece que foi, não tenho certeza aqui, cito de memória, Fulcanelli, mas com certeza é alguém que discorda da leitura negativa da Idade Média, de que é mais fácil falsificar papel do que catedrais. Fico aqui. Continuamos a leitura no próximo vídeo. Dessa leitura aqui, eu extraio isso. Bem, em algum momento antes do Novo Testamento, a tradução grega começou a ser feita. Quando? Não sabemos. Temos aí alguma ideia que garante alguma segurança sem que você bote a mão no fogo. Século III. Mas é importante lembrar essa ressalva, alguns decênios. Se você imaginar que a 70 ficou pronta da noite para o dia, você foi enganado, não interessa quantos diplomas tenha. A 70 é um processo histórico, não sabemos, no sentido rigoroso do termo, quando começou. Se você gostou, clique no joinha, deixe um comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.